Hoje temos a honra de conversar com um dos maiores nomes do atletismo brasileiro, Robson Caetano, medalhista olímpico e referência no esporte. Marcou gerações com a sua velocidade, carisma e dedicação às pistas. Vamos relembrar a sua trajetória, desafio e legado para o esporte nacional. Para começar, gostaria que você se apresentasse e contasse um pouco sobre quem é você. Prazer, Robson Caetano da Silva, seu nome é? Prazer, meu nome é Melissa Melissa de quê? Machado. Melissa Machado. Eu sou Robson Caetano, medalhista olímpico, ah, pai, avô, tio, filho, primo. Eu sou muito família, sou uma pessoa que fez atletismo durante 25 anos. Aliás, eu faço atletismo até hoje. Eu não me afastei do atletismo, continuo envolvido com as causas do atletismo. Sou voador de asa delta, ando de skate. Completei agora no último dia 4 de setembro 61 anos de idade. Sou remador de stand-up, surfo de vez em quando. Sou um empreendedor de pessoas. Eu adoro pessoas. Ando de ônibus, ando de trem, ando de metrô, converso com as pessoas na rua. Muita gente até me critica por causa disso. Fala assim, porra, mas você, cara... Desculpa, eu gosto de gente. Eu gosto de conversar com as pessoas. Na essência, esse é o Robson, tá? Nada demais, mas um cara que conquistou através do esporte tudo que um jovem nascido numa comunidade carente, a Nova Holanda, na Maré, conseguiu poder conquistar, furando a bolha do preconceito, da indiferença, do afastamento e de quase estar inserido dentro da sociedade, e viver à margem da sociedade. Para nós que somos atletas oriundos de comunidades carentes ou de uma classe da camada social mais baixa, é muito ruim. Então hoje o Robson procura oportunizar, dar essa oportunidade para as pessoas que vivem com ele, minha família, para que nenhum deles passe pelo que eu passei. Esse é o Robson. Robson, como foi seu primeiro contato com o atletismo e que momento você percebeu que poderia se tornar um atleta profissional? Meu sonho era jogar futebol, como todo menino que nasce em comunidade. Jogar futebol e ser famoso através do futebol. Não deu, mas eu tive. Foi por causa do futebol, de um jogo de várzea, que eu fui achado. Uma mocinha de carro passou, me viu correndo, falou assim: ah, aquele menino que tá correndo ali, como é que é o nome dele? Aí falaram meu apelido, que era Micail. Eu morava na Fazenda Botafogo nessa época. E, e aí me levaram para fazer um teste no Botafogo. Falei, teste. Só que quando falaram a palavra Botafogo, eu até falo isso nas minhas palestras, veio uma ideia assim, falei, cara, Botafogo, futebol, cara, eu vou lá, a pista de atletismo normalmente é do campo de futebol, então eu vou lá, dou uma corrida, uma gambelada e pá, tropeço, cara, no futebol. Só que não deu muito certo, né? Os treinos de atletismo aconteciam embaixo da piscina do Mourisco, ali em Botafogo, no Mourisco Mar. E lá chegando, em 1978, vocês eram projetos ainda, né? Nossa, papai e mamãe ainda nem se conheciam de repente. E eu tive, assim, a grata satisfação, a grata surpresa, na verdade, de ver que não existia a menor possibilidade de eu fazer futebol treinando ali embaixo da piscina. Com o tempo, em 78 eu me apresentei, em 79, finalzinho, eu me afastei um tempo, depois eu retornei porque por necessidade. Eu precisava fazer alguma coisa além de estudar para complementar esse tempo ocioso que eu passava nas ruas e tal. E isso era inclusive a base do meu projeto social, o projeto social que eu tinha, que era o Instituto Robson Caetano, que era de dar às crianças a oportunidade de preencher esse lado, esse momento ocioso que elas passam, seja de manhã ou de tarde, ou à noite, com um curso
técnico, para elas se desenvolverem como cidadãos. Então foi assim que o Robson aconteceu e conheceu o atletismo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você tá nervosa? Sim, um pouco. Acalmou? Nem acalmou um pouquinho? Assim, Pouco, um pouco. um pouco, um pouco. Por que jornalismo? Então, eu antes de querer jornalismo, eu queria fazer moda, que era o que eu gostava, assim. Mas eu fui vendo, não gosto muito de matemática, eu sei que tem matemática, não sei muito desenhar. Nem tanto. É, Se você vai ser a Marchand, se você vai ser o nome da coisa, é aquela história. No primeiro momento, você, como aqui, né? É como qualquer profissão. Você vai encontrar os seus percalços, mas você, ao longo do tempo, você vai contratando as pessoas certas para suprir exatamente aquilo que você, aspas, é mais fraca. E aí você monta um time que hoje em dia é fundamental, imprescindível, uma equipe multidisciplinar para que a gente possa ter sucesso na nossa carreira. Eu tive o privilégio de trabalhar com grandes empresas e essas empresas me proporcionaram um momento saboroso nas minhas profissões, como profissional de educação física, como jornalista, enfim, é assim que eu fiz. Mas se você tem um sonho, cara, de trabalhar com moda, vai, cara. Não desiste não. Dá pra fazer as duas até. em 2018, eu conheci uma amiga e que ela gostava de futebol. E aí eu Uhum. conheci, ela foi me apresentando as coisas de futebol. Ela era muito fã de um jogador na época, né, do Flamengo. E aí eu também comecei a gostar. E aí eu comecei a Ah, acompanhar mais. E aí isso acabou mudando, né, meu pensamento. Falei, uhum. então, aí eu descobri jornalismo, eu tinha jornalismo esportivo. E aí eu gostava de comentar. E aí eu falei, não, então eu vou fazer jornalismo. E aí eu vou ingressar na área do esporte e eu quero futebol, E né? quem é o teu ídolo, assim, por exemplo, no jornalismo? Quem é um cara, a pessoa, homem ou mulher, né, um Uhum. profissional que te inspira? Quem é? Então, eu acompanho um pouco lá de fora. Hum. E aí tem a repórter, que é no esporte, né? Ali na Champions, que tem a Tati Mantovani, Uhum. que eu acompanho, que ela até usa o banquinho, se não me engano, ela usa o banquinho, que ela é baixinha. Ela é muito E aí engraçada. ela vai fazendo as reportagens. Então é uma pessoa que eu acompanho, que eu gosto, né? De, Uhum. assim, de ver assim, a forma que ela aborda, né, os jogadores ali. É uma pessoa que eu acompanho assim, Então de você perto. percebeu que, assim, ser espontâneo e ser, Uhum. assim, boa Uhum. gente é muito legal. E a Tati, por exemplo, ela é muito espirituosa, né? Brinca com todo mundo, se diverte, brinca Uhum. com todo mundo. Ela devolve porque ela é chamada na beira do campo, ela entrevista, por exemplo, um jogador de futebol americano, conversa com ele, bate papo com ele e tal, e devolve pro âncora, assim, de maneira bem espirituosa, porque o meio, ele é muito leve, mas é uma leveza que você precisa pegar esse time, pegar essa coisinha do que quicou a bola. Ele quicou a bola falando sobre isso. Então, qual seria a próxima pergunta que você me faria falando isso? Eu tenho uma. Que esporte que o senhor gosta? Tirando o Uhum. atletismo, claro, Sim. né? Eu gosto de futebol americano. Muito. Por isso que eu fiz essa tática. Uhum. Eu gosto muito de futebol americano. Gosto muito de golfe. Voo livre. Ah, se você perguntar para mim, poxa, mas e a corrida, qual o peso que tem a corrida entre todos esses esportes? Eu diria que, como ela foi fundamental na minha vida, ela é tudo praticamente, né? Mas se eu pudesse voltar no tempo e escolher um esporte para fazer, seria futebol americano. Eu cheguei a treinar um tempinho como wide receiver e eu achei até que, falei, cara, acho que é possível. Mas aí no meio do caminho eu tinha uma Olimpíada para competir e acabei botando um juízo na cabeça. Segue o ortodoxo, né? Não, eu até vi, né, que quando foi medalhista olímpico, né, que primeiro foi no Seul, né, que Isso, foi... 1988, lá na Coreia do Sul. Uma prova que, inclusive, teve uma grande polêmica, né? Eu participei da prova dos 100 metros, uma prova em que o Ben Johnson foi pego no doping. E essa é uma prova muito aguardada. O mundo inteiro, desde
Assim, 2 anos antes da Olimpíada acontecer, havia uma troca de farpas entre os dois protagonistas da história, né? O lado bom e o lado ruim, o lado mal, que era o Ben Johnson e o Carl Lewis. E aí não se sabia quem era quem era o herói, quem era o vilão, e eles ficaram nessa troca de farpas por uns 2 anos até chegar à Olimpíada. E fazer parte desse momento foi muito especial. Claro, é uma mancha na história olímpica, porque um cara de uma prova como 100 metros, e todo mundo gosta dos 100 metros. Por exemplo, o Usain Bolt, todo mundo lembra do Usain Bolt, né? Que era dos 100 metros. Então, é uma prova muito aguardada e aconteceu essa polêmica. Então, estar na história, fazendo parte, mesmo que um coadjuvante, né, participando só, me deu condição de me tornar número 1 do mundo no ano seguinte. Em 1989, eu me tornei número 1 do mundo na prova dos 200 metros, prova em que eu fui medalhista olímpico nessa Olimpíada. E eu tive a chance ali de enxergar algo muito maior, que eu não competia contra agasalho, contra número, contra... É um cara contra outro cara. Quem treinasse mais ia se dar melhor. Foi assim que a coisa foi acontecendo em 1988, a partir de 1988, que até então os campeonatos eram menores, ibero-americanos, sul-americanos, Copa Pan-Americana, Copa do Mundo, fui campeão da Copa do Mundo por 3 vezes, fui campeão do mundo. E isso tudo foi temperando a minha carreira como atleta, E a sua família sempre te apoiou durante esse sonho ou não? né? Foi muito bom. Quer dizer, ia algumas competições e tal. Eu tinha um padrasto que ele, ele sonhava em me ver fazendo curso no Senai e Senac, de torneiro mecânico, e seguir a carreira dele. O meu avô me via prestando um concurso qualquer e entrando para a Marinha Mercante e me tornando marinheiro como ele foi, oficial da Marinha. E pô, eu decidi seguir o meu instinto, né? Como você está fazendo agora, né? Você está seguindo o seu instinto. Isso é importante. Quando você tem a família te apoiando o tempo todo, vamos lá, isso aqui. E lembra que eu falei que eu retornei em 1979 por necessidade? Foi por isso, por conta dessa necessidade, que eu retornei para esse esporte, retornei para fazer o esporte. Na sequência da minha vida acadêmica, mesmo não satisfazendo os desejos daqueles que me viam fazendo outras coisas. Porque o universo é seu, não é de outras pessoas, ele não pertence a outras pessoas. Mesmo com muita dificuldade no começo, eu segui acreditando, né? Acreditando, e foi dando certo. O que era uma brincadeira se tornou um título carioca, se tornou um título brasileiro, que se tornou um título sul-americano, e a coisa foi. E aí minha mãe, opa, peraí, para você ter uma ideia, eu servi o quartel no exército, a minha mãe nunca passou minha farda, eu passava minha farda. Minha mãe nunca, aliás, minha mãe me viu fardado acho que 1 ou 2 vezes, porque eu saía muito cedo de casa e voltava muito tarde por conta da escola à noite. E eu ia todos os dias e voltava todos os dias. Ainda era um uniforme muito feio do exército. Hoje está muito mais bonitinho. Mas ainda assim eu tive o apoio necessário para me manter dentro do esporte. Até porque eu comecei a colocar comida em casa com esse esporte. E essa era a necessidade que me levou a retornar ao esporte. Isso eu falo na minha palestra. As pessoas até choram um pouquinho, mas é algo que você precisa falar, sem medo. Ah, mas é a sua família. Eu tive irmãos que eram muito melhores que eu no esporte e que infelizmente não conseguiram se manter no esporte porque as tentações são muito grandes, né? E eu não vou falar aqui que eu seja um santo. Não, não sou. Mas eu queria mais. Queria muito ter sucesso nesse esporte. No Brasil, sempre teve destaque no futebol, mas você brilhou no atletismo.
Como foi conquistar o espaço em um esporte com menos visibilidade no país? Me tornando o esporte. Em 1981 e 1996, quando você falava Robson Caetano, a primeira coisa que vinha na cabeça era atletismo. Eu me tornei o atletismo, né? Porque o nosso ídolo maior na época, que era o Joaquim Cruz, vivia nos Estados Unidos, ou vive ainda nos Estados Unidos, e eu bati pé porque eu acredito muito nesse país. Muito, assim, muito nesse povo que é incrível. Pô, tem gente que às vezes passa por mim e fala assim: poxa, eu fiquei acordado até as 3 da manhã para te ver correr aquela prova. Até as 4 da manhã para ver você correr aquela prova. Hoje está muito mais comum porque o voleibol joga às 3 da manhã, lá no Japão vai todo mundo assistir. Se tornou um esporte mais ah, palatável. Porque antes o esporte vôlei era só para menina. Menino para fazer vôlei, correr, e ficava esse preconceito barato. Hoje o esporte mudou muito, né? E mudou para melhor, claro, graças a Deus. Ainda existem alguns ah, percalços pequenos que têm que ser superados, mas de uma maneira geral o esporte mudou muito. E assim, eu me tornar a, a figura do atletismo foi muito importante, até porque mudou o entendimento de uma palavra que a gente passou a usar muito, que é o Proud Sponsor. O Proud Sponsor era aquela empresa que colocava, aportava o recurso para que a gente pudesse trabalhar sem se preocupar com nada. Eu fui um dos primeiros dentro do meu esporte a fazer isso. E também trouxe, junto com um presidente de confederação na época, uma empresa que está até hoje, inclusive, conosco no atletismo, que é a Caixa Econômica Federal. Então, para a gente, assim, o Robson, e eu falo dele na terceira pessoa por conta das conquistas dele. Eu sou apenas o... É igual quando você vai na Umbanda, no Candomblé, que baixa a entidade, né? Você tem lá o cavalo, e o espírito vem, pum, baixa no cavalo. É mais ou menos isso. O espírito do Robson descia no Robson, ele corria feito... Nossa Senhora! Isso tudo me deu um entendimento muito grande de todas as coisas. Eu passei a ler mais, entender mais das coisas. Por causa do esporte, eu melhorei muito em geografia, que eu era horroroso em geografia. Matemática, eu era horroroso para fazer conta rápida, porque você tem que fazer conta rápida. Eu vou passar aqui para tanto, eu tenho que chegar lá em tanto. Então, para fazer tanto, eu tenho que fazer tanto. Então, é isso. Pum. E transformar isso em movimento para atingir um resultado. Isso tudo é um grande barato no esporte. Você até hoje é lembrado pelos recordes e pelas suas conquistas. Qual Uhum. dessas vitórias tem um significado mais especial para você? Por incrível que pareça, não é uma vitória que tem uma importância tão grande para mim. Por incrível que pareça. Ah, uma das competições que mais que eu tenho assim uma memória muito grande e não é de uma vitória, é de uma final olímpica em Barcelona, 1992. Quando eu cheguei em Barcelona, eu cheguei na Espanha assim, pronto para ser campeão olímpico. Pronto, assim, eu já tinha feito tudo, conquistado absolutamente tudo, e de repente eu fico em quarto lugar na prova. E essa foi uma prova que eu sentei na beira da pista, assim, eu ficava pensando, ficava passando na minha cabeça uma, duas, três, quatro, 10, e eu não entendia como eu não consegui vencer aquela prova. Até hoje, eu não consigo entender como eu não venci aquela prova. Estava pronto, era número 1 do mundo, estava tudo pronto, certo, para a minha terceira medalha olímpica, para a minha segunda, na verdade, e ela não veio. Então essa é a competição, eu diria, que mais me deixou marcas, é essa. Ah, mas e a medalha? Cara, eu sou fã da seguinte narrativa. Faça o básico à exaustão e você vai atingir a excelência. Realizando o básico todos os dias, quando você acorda, vai para o trabalho, mais aqui,
repita aquilo com maestria, com, com verdade. É o básico. Mas muita gente não dá a menor importância. Um gari, por exemplo, ele está ali catando há tanto tempo que ele faz aquilo no automático. E tem a sua beleza, mas as pessoas não valorizam. Por quê? O professor que sai de casa e é responsável pela nossa educação formal, ele não é. E ele repete o básico há anos e anos e anos a fio. Se você chegar para ele e perguntar, professor, um professor de matemática, poxa, qual é a conta assim, assim, assado? Ele responde, bum, ele atingiu a excelência. Então, para mim, isso faz toda a diferença no ser humano. É fundamental a gente ter isso. Durante as competições, a gente sabe que é muita pressão, né? Então, ali, e o que você fazia para aliviar um pouco essa pressão? Você falou que gostava de música. Uhum. Música era um dos escapes para, assim, né, dar uma distraída? Você foi muito cirúrgica nisso. Botar um fone de ouvido, né? E o famoso Walkman. Nossa, que é isso? Era uma caixinha que tocava fita cassete. Nossa, fita cassete, que é isso? A gente tocava lá do A, lá do B, aí pra ouvir aquela música maneira que você ouviu, você tinha que voltar um tempão pra... Ou então a fita embolava, você, perdi minha fita, caramba. Mas a música sempre foi uma válvula de escape, com certeza. Não pensava, puxa, é, vou... Não, a música e um momento com você mesmo, um momento para você... Você não pode levar estresse para uma competição. Aliás, para nada na vida. Tem que estar relaxado, tem que estar à vontade, tem que estar ali sabendo o que vai fazer. E a repetição do básico à exaustão me levou àquele momento, ou àqueles momentos. Então eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. É claro que dá um frio na barriga, dá. Como ator, também é uma das minhas profissões, eu tive a chance de contracenar com bons atores ou boas atrizes e sentir esse frio na barriga. Era muito maior do que competir. Por quê? Porque você lê um texto, vai lendo um texto, vai lendo um texto, vai lendo um texto, e aí você lê tanto que você, claro, você tem que ler, entender e colocar isso numa personagem. Caramba! Eu lembro meu primeiro personagem, minha primeira personagem numa peça de teatro era um cara chamado Léo Negão, que dançava axé, e no final do drama, ele ficava com a mocinha do. Os caras se degladiavam o tempo inteiro pela mocinha e eu só dizia: e é isso aí, e é isso aí. O tempo inteiro eu tinha essa fala. No final, eu saio com ela, olho para trás e digo: e é isso aí. Então, assim, tudo tem uma. Para tudo você precisa de uma válvula de escape, né? Até para a própria vida, né? Você precisa de uma música, de um tempo para você ficar sozinho um tempo, para você desestressar. Mas, paralelo a isso, eu tinha um trabalho mental gigantesco. Eu sempre fui muito bem preparado mentalmente para encarar os meus desafios. E na sua equipe ali, o treinador, você já teve algum problema ou não? Teve gente que já tentou te sabotar ou tirar vantagem de você? Não, não. Ah, não. Eu sou de uma época que o treinador era tudo. O treinador era o professor, era o massagista, era tudo. Era a equipe multidisciplinar, era o professor, era o treinador, no caso. Os atletas que competiam ou treinavam comigo, isso eu falo na minha palestra sobre liderança. Os atletas que treinavam junto comigo, eles tinham um entendimento de quem era o líder na história, mesmo que eu não dissesse. Eu me apresentava, o ambiente mudava para melhor, porque todo mundo queria muito me vencer no treino, só que eu dizia para eles, não pensem dessa forma, porque vocês estão pensando pequeno.
Quando vocês pensam em me vencer, vocês estão deixando a oportunidade de serem melhores passar. Sejam melhores para vocês. E eu tive, assim, o meu teto ficou muito justo, e por isso eu fui morar nos Estados Unidos um tempo, para poder treinar e competir com outros caras muito melhores do que eu. E como que era a rotina de treino? Como que você conciliava? Você falou, né, que um tempo serviu no exército, estudava de noite, mas como que era ali a rotina? No início era tudo muito lúdico, muita brincadeira. Ah, faz ali salto em altura. Ah, faz ali salto triplo. Ah, faz ali salto não sei o quê. Ah, faz ali. Tudo muita brincadeira. E com o tempo, e com a definição da tua prova, era salto em distância, salto triplo e os 100 metros. Eram as minhas provas. Com o tempo, você vai. A tua prova vai sendo definida e aí você começa a ficar mais específico naquele trabalho, né? Igual você quer ser jornalista esportiva, boa. Vai escrever boas crônicas, vai ser maneiro. Se você for para esse lado, ou vai fazer boas entrevistas, ou vai ser âncora, enfim. Eu torço para que você seja âncora, um programa de televisão. Vai me levar lá, eu velhinho. Minha netinha, minha filhotinha. Ah, rapaz. Bom, enfim. É, estar no atletismo treinando todos os dias me levou a essa condição de excelência. Um, não, 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 a rotina era muito do acorda cedo, muito cedo, tipo 3 da manhã, sair para o trabalho. E no início eu era ajudante de pedreiro, depois eu fui zelador de um prédio, depois eu fui, enfim, eu trabalhava meio expediente, depois eu ia para o treino, ou então ia para o treino antes, depois ia para o trabalho, e à noite eu ia para a escola, e depois à noite para a escola e à tarde para o trabalho. Eu me ajustava nesse universo, ainda meio que, isso no início, tudo muito lúdico, brincadeira, mas assumindo umas responsabilidades que um garoto de 13, 14 anos talvez não estivesse pronto. E eu tive que amadurecer muito rápido, muito assim, não posso dar mole. Até pelas coisas que eu vivi e experimentei ah, na escola, eu morava próximo da favela do Acari, e lá eu vi muita coisa que eu falava, eu não quero isso para mim, não é legal. Então a rotina ela passou a se tornou uma disciplina calistênica mesmo, do tipo, você vai fazer isso aqui assim, assim, assado. Vai trabalhar, treinar e estudar. Trabalhar, treinar e estudar. Depois eu passei só a treinar e estudar, né, com o tempo. E aí porque o número de horas de treinamento aumentaram muito, então não dá mais para encaixar uma coisa. Aí eu pensei, cara, deixar de estudar não vai rolar. Aí eu falei, ó, das duas uma, ou vocês investem uns recursos aqui para eu poder continuar treinando, ou então vou ter que abandonar. E eu era considerado a estrela solitária do Botafogo na época. Saía esperança de medalhas na Olimpíada, já saía nos jornais e tal. E se eu parasse, ia ser assim muito ruim para a imagem do clube. E aí eles passaram a investir uma quantia razoável para poder me manter como atleta. E quais foram as dificuldades que você enfrentou e se alguma delas fizeram você a pensar em desistir? Você falou desistir? Isso de Eu não, não. eu não lembro, eu não consigo conceber ou entender essa palavra. Eu acho que eu nunca. Acho que nem existe no meu dicionário. Desistir. Verbo muito pouco usado ou nunca utilizado na minha vida. Nunca. De jeito nenhum. Seja o que for. Eu tava falando com minha esposa outro dia. Acho que foi até esses dias, né? Eu falei assim, poxa, de primeira vez que eu vi esse carro assim assado, eu pensei assim, eu vou ter esse carro.
Como eu vou ter? Eu não quero, não sei, eu vou ter esse carro. Eu vou trabalhar para isso, eu vou ter esse carro. Quando a gente olhou para cá, né, a casa da mãe dela era aqui, essa aqui era tudo um terreno só. Aí eu lembro que as nossas festinhas aconteciam aqui atrás, assim, e aí tinha uma base aqui, tinha uma alicerce aqui, uma coisinha. Aí eu pensei, cara, eu acho que dá para construir uma casa aqui. Eu pensei isso, né? E eu uso muito uma expressão que chama-se querência. É você querer algo de maneira tão poderosa que ela irá acontecer para você. É claro, por exemplo, eu adoro viver aqui. É um cantinho do Rio de Janeiro que eu não me incomodo, não me aborreço, nada. Eu sofri um atentado aqui outro dia, agora de uns tiros aqui, um tiroteio aqui, em Dois Irmãos, na comunidade aqui pertinho, que furou o teto ali, furou meu carro em cima. Meu carro foi vítima de bala perdida. Mas ainda assim, desisti nunca. Mas nunca, nunca, nunca. Eu posso até errar. E um dia parar, rever os meus conceitos, assumir os erros e refazer o caminho. Plano A, plano A e plano A. Ué, mas e o plano B? Não existe plano B. Na linha da vida, ela é só de ida. Não tem o V da vida não é de volta. É só ida. Então você não tem que ficar se prendendo muito a essas crenças limitadoras de que você não vai conseguir. Ah, será que. Será? Não. Não existe o será. Vai dar certo. Tem que dar certo. Porque senão, eu tô aqui conversando com você, mas eu tô aqui pensando numa situação que minha esposa trouxe para mim hoje, que a gente precisa resolver. E eu vou resolver. Como? Mas a gente tem que resolver. E aí é coisa de família, não tem jeito. Mas desistir não. Essa palavra não existe. Eu gostaria até que você riscasse essa palavra do seu dicionário. Tá bom? E quais as circunstâncias que fizeram você não competir mais? E talvez outras coisas começaram a brilhar para você. A primeira delas é o etarismo, né? Pô, a gente vai ficando velho. Gente, ficar velho é muito maneiro, mas tem um outro lado que pô, te limita fisicamente, porque aí não dá para competir com os caras que estão fazendo hoje os resultados. Mas na minha cabeça, eu precisava parar. Era necessário parar. Até para você, porque você fica o nome do atletismo, a cara do atletismo durante tanto tempo, que o atletismo parece que ele fica menor. Você fica gigante demais. E com tudo isso, eu entendi que não precisava, eu não precisava ficar, jogar até os 40, até os. Não, não. Minha última Olimpíada foi com 35 anos de idade. Atlanta, na Geórgia. Então, assim, os sinais, eles foram dados. Eu fui para uma terra de negrão, uma terra em que o blues, o jazz explodiam na década de 40, 50. Ouvir as músicas que eu queria ouvir naquele momento. E as próprias músicas me davam, ouvindo assim as letras em inglês, eu falava assim, cara, é sinal. O pastor Kirk Van, numa das suas músicas, em 1996, ele diz que a gente precisa entender o momento certo para cada coisa na vida da gente. O momento de você farrear, de você brincar, de se divertir, o momento de constituir família, casar, constituir família, ter os seus filhos e tal. E nas suas profissões, entender quando acontece a mudança. E ninguém está pronto para. Caramba, eu estou ganhando, vou parar. Eu parei quando estava no momento certo. Eu fui convidado por um amigo chamado Armando Nogueira, jornalista, para fazer parte de uma bancada chamada Tribuna Olímpica
para comentar os esportes olímpicos em Sydney, na Austrália, a Olimpíada da Austrália, 2000. Eu até tinha a oportunidade de ir como atleta, fazer parte do revezamento 4x100, e seria, puxa, o auge, né? Fazer parte daquele revezamento. Mas eu já tinha conquistado a minha medalha em 96 no revezamento, primeira medalha olímpica num trabalho de equipe brilhante, que é uma outra palestra que eu dou para falar sobre trabalho em equipe e de como a gente conseguiu chegar nessa medalha. Então, o momento certo ele veio para a mudança, veio um momento assim, veio de eu não disse, ó, vou me preparar. Não, eu nem me preparei para isso. Eu só disse, ó, a partir de hoje eu não venho mais treinar. Mas, pô, a gente tem uma Olimpíada para competir. Sinto muito. Eu recebi um convite, aceitei o convite, acabei de formar na escola de comunicação social, eu vou. Eu já fazia alguns freelancers, como fui apresentador na Band, de um programa chamado Na Geral. A abertura é muito engraçada. Fiquei um ano praticamente como apresentador lá. Fazia já os freelancers para a Rede Globo, nas provas de rua e tudo mais, entrevistando atleta correndo. Nossa, eu fui cobaia para um monte de coisa. Aconteceram mudanças até para haver uma harmonia entre os profissionais de comunicação e os atletas que não existia. Tudo era muito assim, os caras acabavam de correr, vinham esbaforido, alguém chegava, pá, com o microfone na cara do cidadão. O cara falava, ô meu irmão, respeitar os espaços. Então a gente conseguiu fazer isso. E foi, né? Sem olhar para trás. Sentei naquela bancada, eu, o Léo Egildo, né, que é o Júnior Capacete, que era do Flamengo, a Fernanda Venturini, Magic Paula e o Armando Nogueira mediando ali, perguntando, conversando e tal. Uma imagem, e a gente fazia a análise, fazia o comentário, e foi uma escola. Né? Primeiro, ter sido companheiro de bancada de um cara que eu acho incrível, que eu achava incrível, que era o Armando Nogueira, ter toda uma equipe por trás do Sport TV dando suporte pra gente, dando tudo muito mastigado pra gente, era assim, uma delícia de fazer. E, consequentemente, eu fiquei por 10 anos trabalhando tanto na Globo quanto no Sport TV. Eu acumulava funções até, e não ganhava tão bem para isso, o que eu achava uma covardia, mas não vou ficar brigando por causa disso. Né? Não era o salário mais importante. O importante foi a carga, a capacidade de aglutinar conhecimento. Eu faço qualquer coisa. Posso ser cinegrafista, posso fazer edição de imagem, posso fazer narração, posso escrever crônica, posso tudo, eu aprendi tudo na prática, da maneira mais, eu diria, charmosa que o jornalismo pode entregar, que é praticando o bom jornalismo. E você tem falado muito, né, sobre que faz palestra. E quando começou esse mundo para você de passar tudo que você viveu ali para outras pessoas nessas palestras? Começou em 1980 na Globo, quando eu dei a primeira palestra falando sobre a importância do respeito aos espaços, né? Como um atleta se comporta e como o jornalista deveria se comportar para não haver uma certa animosidade entre as profissões. Ali despertou em mim poxa, acho que isso aqui dá. E de lá para cá eu faço assim 3, 4 palestras por ano, boas palestras, muito bem remunerado para isso, uma coisa absurda, mas gosto. Robson, o nosso tema é X. Aí eu acho que eu tenho um case para isso. Eu dou uma olhada, tem assim, eu tenho um case para isso.
Você quer? Quero. X. Porra, você tem como a gente negociar? Tem. X mais Y. Pô, mas como assim? Então, você quer negociar? Tem certeza? Não, não, não. O X tá bom, o X tá bom. Beleza. E a gente vai fazendo isso. Eu sou uma empresa de uma pessoa só. Desde que eu me conheço por profissional. Eu nunca tive uma equipe comigo trabalhando. Ah, mas por que isso? Você não confia nas pessoas? Não, eu confio nas pessoas. Eu não confio nas pessoas realizarem da maneira como eu gosto, como eu prefiro fazer. Isso é muito difícil. Todo jovem. Outro dia fui fazer uma palestra em Goiânia, um curso de capacitação de jornalistas, coisa parecida. E muitos meninos, poxa, eu posso trabalhar com. Minhas redes sociais são tudo muito ruim, é tudo muito ruim. É o meu jeito. Podia ser profissional, assim, do tipo, você está ganhando dinheiro. Poderia. Mas aí é aquela coisa, a questão de confiar mesmo. Falar assim, olha só, minha vida é essa aqui, nas redes sociais. Você quer tocar isso aqui? Minha filha podia ter feito, podia estar fazendo. Mas não faz. Então, tem um jovem lá em casa. Então, acho que encontrar essa equipe é que eu ainda não consegui. Vai aparecer em algum momento. Aconteceu com a Zezé Mota, ela conheceu a equipe dela de trabalho aos 70 anos de idade. Eu ainda estou no caminho. E eu dei uma pesquisada, né? Eu vi que, se não me engano, não sei se foi 2014, mas que você tinha participado da Fazenda, né? Como Participei. foi essa loucura de participar de um reality? Né? Como é que foi assim para você participar? Tem muita coisa boa na internet, também tem muita coisa ruim, né? Nossa senhora, como tem coisa ruim. Ah, eu fiz a Fazenda, e a Fazenda foi, para mim, uma experiência incrível. Primeiro porque você não fica o tempo todo na ociosidade. Você tem um propósito ali dentro. Comecei cuidando das plantinhas, fiquei 2 semanas cuidando de plantinha. Depois eu fui cuidar das galinhas, dos frangos e galinhas e tudo mais, da granja, na verdade. Depois eu fui cuidar dos caprinos, depois eu fui cuidar dos equinos, depois eu fui cuidar do que eu fui cuidar depois? Fui cuidar das aves, das aves grandes, né, de grande porte, como avestruz. Eu fui cuidar de avestruz. Depois fui cuidar do touro, tinha um negócio aqui, enfim, passei 65 dias lá dentro. Saí de lá 10 quilos mais magro, porque o ritmo é esse. E é o ritmo do. Perdão. E é o ritmo do trabalhador brasileiro. Eu tô com esse espirro desde o começo da nossa conversa. 10 quilos mais magro. E nesse ritmo, que é um ritmo do trabalhador brasileiro, ele fica fit, trabalhando. 65 dias lá dentro foram incríveis e inesquecíveis. Se você perguntar para mim o nome de algum participante, eu falo assim, Diego, Babi, não vou lembrar muito. Dos bichinhos eu lembro quase todos. E participei de um outro reality muito legal, foi a Dança dos Famosos. Esse foi legal. Porque na Fazenda, eu cheguei muito próximo da vitória. Mas na Fazenda, eu fui o primeiro homem a vencer a Fazenda. Primeiro homem preto a ganhar dentro da Rede Globo um programa, um reality como aquele, com a pujança e todo mundo viu aquilo. E serviu como fator de motivação para muita gente. Então isso tudo facilitou muito, né? Eu fiz teatro também, o que me ajudou muito nessa coisa de ser mais solto para conversar, para bater papo, até para as palestras.
Então, esses realities, eles foram importantes, mas se você perguntar, poxa, e você faria, que eu tenho quase certeza, cara, olha só, você faria o Big Brother? Não, muito tempo ocioso. Quer dizer, depende muito do approach. Robson, nós temos aqui R$ 1 milhão ou US$ 1 milhão para você trabalhar, para você participar da Fazenda. Você quer R$ 1 milhão ou US$ 1 milhão? A diferença é que US$ 1 milhão você compra quase R$ 6 milhões. Vamos conversar. Em sua opinião, como evoluiu o atletismo brasileiro desde o tempo que você competia até hoje? Evoluiu muito, né? Vamos pegar de 1980 para cá. Você teve, em 1980, duas finais olímpicas com João Carlos de Oliveira e, se eu não me engano, Alberto Guimarães, no 800 metros rasos. Ele acabou ficando em quarto lugar. João Carlos de Oliveira em terceiro. Duas finais olímpicas, né? Aí você tem, em 1984, duas finais olímpicas de novo. 4 por 100, com João Batista Eugênio na Caia, Nelson Rocha e Paulo Correia. Eu fazia parte do time, mas eu tive um problema indisciplinar e acabei sendo desligado do time, da seleção. É um outro assunto, um outro tempo, um outro bate-papo. E o Joaquim Cruz, o revezamento ficou em oitavo. Joaquim Cruz fez a medalha de ouro, com um recorde olímpico. Em 1988 nós tivemos 3 finais olímpicas, Zequinha Barbosa, Joaquim Cruz e eu. Joaquim ficou com a prata, eu fiquei com bronze. Em 92 nós tivemos uma final olímpica, que foi comigo, nenhuma medalha. Fiquei em quarto lugar. Não, tivemos o 4 por 400, que eu competi também, ficamos em quarto lugar nessa prova. Duas. A quantidade de finais olímpicas ela tem aumentado. E o número de atletas entre os 50 melhores do mundo também tem aumentado. Então, nós temos aí a avaliação ela é muito positiva com relação à melhora do atletismo. Falta se transformar mesmo. Lembra da repetir a base, né? Excelência. Está faltando o trabalho de excelência daqueles que passaram pela pista e que conhecem o caminho. E não é mais físico, agora é mental. Não tem mais essa diferença. Tá tudo muito, muito, muito parecido, fisicamente idênticos, mas é o poder mental. Uma vez que você perde isso, ou você não consegue alcançar isso, você é só mais um na galera, né? Não chega nem numa final. Aí você tem lá um universo de 4.800 atletas, 3% disso consegue chegar a uma final olímpica. E desses 3%, 0,8% chegam às medalhas olímpicas. Se ter o privilégio de ser um medalhista olímpico é porque você tem um mental muito poderoso. Então há, sim, uma evolução muito positiva assim, no atletismo. E eu espero que na próxima Olimpíada, que a gente vai... Aliás, esse mês de setembro agora tem um campeonato mundial que já vai dar pra gente um parâmetro do que vai rolar nos Jogos Olímpicos em 2028, que a preparação ela não acontece de 4 em 4. Ela leva uma vida. Só que, né, dentro dessa vida tem 8 anos que você se dedica à exaustão, aquele exercício, torna-se disciplina, torna-se um hábito, e esse hábito te leva à excelência, para chegar na medalha. Muitos jovens, né, eles querem seguir a carreira no esporte. Então, qual o conselho que você daria para as pessoas que querem seguir esse caminho? Repita a exaustão, o básico, para você se tornar uma excelência naquilo que faz. E você acredita que a mídia deu devido reconhecimento ao atletismo durante a sua trajetória? Sim, foi proporcional.
A gente vive num país que tem como modelo de sucesso o futebol, né? E nesses anos todos, eu conheci tanto atleta, tanto desportista, gente boa que não é do futebol, que fez sucesso. Conheci o Ayrton, conheci o Edson Arantes do Nascimento. O Edson Arantes é do futebol, mas eu conheci o Edson. Eu não falei Pelé, eu conheci o Edson. Conheci o Ayrton, eu falei Ayrton, eu falei o Senna. Porque eu conheci esses caras de. Ô Ayrton, como é que é? Tudo bem? Ô, eu conheço o Arthur. Eu não falei Zico, eu falei Arthur. Porque essas são as pessoas que eu conheço e eu convivo, trato pelo primeiro nome. Eu não chamo pelos apelidos. Ah, isso foi o que a imprensa fez com o Robson. Transformou ele no atletismo. Bom, falava, hoje nem tanto, mas falava Robson. Então, assim, isso, a imprensa tem culpa, tem responsabilidade nisso. Se eu vivesse se a internet, se o Instagram existisse na época, nossa, ia ter muito seguidor. Nossa Senhora. São momentos diferentes. Hoje, você tem que passear pelas redes sociais para se tornar uma pessoa com a cara daquele produto, daquele negócio. O que eu lamento as empresas não terem enxergado o Robson, não terem visto o Robson como ele deveria ter sido visto. Velocidade, precisão, determinação, querência, disciplina. Claro que eu poderia ter feito muito mais, poderia ter me tornado, ter ficado milionário, provavelmente. Faltou a equipe. E essa equipe é a questão da confiança mesmo. Quando eu decidi confiar, a coisa não funcionou. Então hoje eu fico resignado apenas a fazer o que é necessário e importante para ser feliz. E a felicidade, ela não está no dinheiro. Tanto é que eu falei que eu fiquei no Sport TV e na Globo, eu acumulei funções e não tive esse reconhecimento. Mas o que eu aprendi, ninguém me toma, ninguém me tira. E no seu momento de lazer, além da música e dos Então, outros esportes, tem algo que você gosta de fazer, de ler, algum tipo de livro específico? eu gosto de leitura, eu gosto de leitura. Eu já lia muito, antes eu lia muito, lia mais. Porque até porque viagens muito longas, né? A pilha do Walkman acabava, aí ó, vamos ler, né? Para passar o tempo. Mas o tipo de leitura que eu gosto, eu curto muito é de história. Eu gosto muito de história. As histórias contadas, as histórias reais. Pra você ter uma ideia, quando o muro de Berlim caiu, eu estava em Berlim. Aí eu comecei a buscar um pouco mais sobre essa história do, do comunismo, né, do capitalismo. E eu competi numa fase em que existia o muro de Berlim, que existia a antiga União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que existia essa guerra do socialismo contra o capitalismo, que existia, eu vivi isso. Eu fui nos lugares competir e vi como as pessoas eram como as pessoas eram cuidadas ou largadas, sabe? Vivi os dois mundos, assim, muito intrinsecamente, muito dentro mesmo. De você chegar na competição e as pessoas olharem você comendo e elas não poderem sentar à mesa com você e eu quebrar isso, falar assim, não, senta aí, vamos comer. Eu chego numa obra e falo, não, Sara, vamos sentar aqui e vamos comer. Não, mas a gente não pode porque quando vocês forem embora a gente pode ser punido. Como assim punido? Essas histórias eu conheço. Então, hoje eu vejo, inclusive até na política tem muito isso, né? Eu vejo pessoas falando sobre momento político assim ou assado, mas que não viveram nem um pouquinho do que esses regimes impunham às pessoas.
Então eu lamento muito, né? Mas eu gosto de leituras de história. Histórias eu acho, assim, fatos reais, né? Eu gosto muito. Novelas, novelinhas, eu já fui muito fã de novela. Agora, ficção, cara, tá, não dá. Livros de história. Quer me ver feliz? Estava lendo agora o Hobsbawm, que fala sobre. O Hobsbawm é um crítico de guerra que retrata como se desenhou a Segunda Guerra Mundial e as consequências dessa guerra. As famílias que fugiram dos seus países e que foram para outros lugares. E ele fala um pouco eu li um pouco dele porque ele fala muito sobre o Brasil, as famílias italianas, as famílias alemãs que foram se instalar no sul do país. E para finalizar, se você pudesse voltar no tempo e falar com o jovem Robson Caetano no início da carreira, o que diria a ele? Já me fizeram essa pergunta uma centena de vezes. Eu sempre digo a mesma coisa. Hoje eu vou mudar. Eu sempre digo, não, eu diria para ele, se mantenha focado. Não. Vou dizer para ele assim, divirta-se. A vida é uma só. Então divirta-se, cara. Mergulha no que você quer fazer, acredita e seja feliz. Então é isso, a gente acaba aqui agora a entrevista. Muito obrigada Eu pelo que seu tempo. agradeço. Tá? Muito obrigada por ter compartilhado a sua história, a sua jornada e as suas experiências. Muito obrigado pelo carinho. Até a próxima. Fui.